Olá, eu sou a professora Juliane Bula e hoje nós vamos explorar algumas poesias da primeira fase do romantismo no Brasil. Nas últimas aulas, nós conversamos sobre o contexto histórico e social do início do século XIX e em como eventos como a vinda da família do Dom João VI e a independência do Brasil contribuíram para o início da construção de uma identidade para a literatura que hoje reconhecemos como parte da literatura brasileira. É importante sempre lembrar que a literatura brasileira que reconhecemos como tal, ela é apenas um recorte, é apenas um ponto de vista, o ponto de vista do povo branco, do europeu, que veio para cá inicialmente para o Brasil com um pensamento e um comportamento predatório e impôs a sua cultura sobre uma diversidade imensa de culturas já existentes nesse território. A literatura do século XIX tinha uma função especial, uma intenção que já era definida de construir uma identidade de um povo que começa a habitar essas terras. O poeta romântico do século XIX quer valorizar tudo que é natural, tudo que é daqui e tudo que nos afasta de Portugal. Por isso, a poesia dessa geração escolhe o índio como o herói nacional. Como nós estudamos o herói romântico brasileiro é o índio nessa primeira fase. E a natureza exuberante é o cenário perfeito, é um outro símbolo dessa nacionalidade construída na primeira geração. Para entender a valorização da natureza e a exaltação desse índio idealizado, nós vamos estudar algumas poesias. Vamos lá. Este foi o primeiro poema que estudamos ao falar do romantismo. Eu volto a falar dele porque é o poema símbolo da primeira geração do romantismo brasileiro. Vocês podem pausar, ler novamente. Podem ver que a exaltação da natureza, da pátria, o eu lírico, está distante fisicamente da sua pátria e a compara, com o lugar onde ele está no momento, que é um lugar que não tem as palmeiras, que não tem o sabiá, não é perfeito como a sua terra, como o Brasil. A palmeira e o sabiá, eles são símbolos dessa riqueza pátria. Também podemos lembrar dos versos que estão no hino nacional ali, ó. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Há versos nesse poema também na Canção do Expedicionário. Para quem não conhece, a Canção do Expedicionário é uma espécie de hino da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, das tropas que lutaram na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tantos anos depois, lá na Segunda Guerra, lá nos anos 40, nós já ainda falávamos desse poema da Canção do Exílio. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Aqui, esses dois versos foram usados. E vocês podem perceber que já se passou tanto tempo e tem milhares de outras intertextualidades com esse poema do Gonçalves Dias. Neste poema, vocês verão que ele também fala da pátria, da sua terra, com orgulho, com amor, até com posse. Peço que pausem e façam a leitura. Também percebemos comparação entre sua terra com outras. Quanto mais ele conhece fora, mais gosta daqui, mais gosta das pessoas daqui. Então tem o destaque também para a natureza exuberante. Vamos a um outro poema, também do Gonçalves Dias. Comecemos então pelo título. Marabá é como são chamados os filhos de índios com brancos, geralmente das Índias, com homens brancos. Então, esse poema, como os outros, é também escrito em primeira pessoa, mas tem um eu lírico feminino. É a fala de uma índia, rejeitada pelos índios, porque apesar de viver como índia, de ter nascido de uma índia, ela tem traços do outro, do colonizador. Os cabelos loiros, os olhos claros, seus cabelos são crespos. Isso causa um sofrimento muito grande a ela. Vamos à leitura então. Vocês podem ver como que a representação de um diálogo, entre a Índia Marabá e os outros que não aceitam. Ela se reconhece bonita, compara os seus traços, a cor dos olhos, dos cabelos, a elementos da natureza. Ela, assim, se vê parte dessa natureza, mas não se contenta em ser como é. Ela queria ter os traços típicos do seu povo, cabelos pretos, corridos, lisos, enfim. Há nesse poema a descrição do que é o ideal nesse contexto romântico da primeira geração. É um poema indianista também, de valorização do indígena e de rejeição do que vem de fora.
O poema Marabá inspirou esse quadro de Rodolfo Amoedo. É um óleo sobre tela de 1882 que pode ser visto no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Vocês podem ver aqui a mestiça com aparência europeia, a Marabá, né? Pele bem branca, traços europeus, até o formato de corpo parecido com as europeias. Enfim, cabelos também um pouco mais claros. A mulher é representada sozinha, triste, de olhar entristecido, mas isolada em meio à natureza. Então, gente, para finalizar, eu vou pedir que vocês façam a leitura de um outro poema do Gonçalves Dias, intitulado Jucapirama. Esse poema é considerado um dos mais perfeitos da literatura indianista brasileira. O título significa Aquele digno de ser morto. Na próxima aula, a gente retoma a temática da poesia romântica da primeira geração com as leituras que vocês fizeram do poema Jucapirama. O link para a leitura do poema está aqui. Acessem, boa leitura e até a próxima. Esta videoaula integra a atividade do curso de criação de videoaulas do IFE-RS.